Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta. Hoje eu quero abordar um tema aqui bem interessante, que é a TPM, que é a tensão pré-menstrual, e a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Bom, e qual que é, a diferença entre eles aí? A tensão pré-menstrual é algo que ocorre cerca aí em 80% das mulheres, né? E os sintomas dele aí é um pouco mais brando do que a TDPM, que ocorre em torno aí de 15 a 20% então das mulheres, tá? E essa daí é a nossa grande preocupação, porque o transtorno disfórico pré-menstrual é algo bem sério que deve ser diagnosticado, inclusive, não só pelo ginecologista, né? Não só pelo ginecologista que vai acompanhar essa mulher com esse transtorno, né? Com esse distúrbio, como também com um psiquiatra. É isso mesmo, um psiquiatra vai fazer parte então desse diagnóstico, tá ok? Por isso a grande importância da gente se atentar aí pelos sintomas dessa disfunção, né? Desse distúrbio, tá ok? E por isso eu vou trazer algumas plantas aqui pra gente, né? No caso para você, mulher, fazer o uso, bem como de outras coisas também, de hábitos e tudo mais, que vai favorecer você, né? Passar por todo esse período aí sem grandes complicações, tá ok? Bom, a tensão pré-menstrual, conforme já dito, digamos assim, a maioria das mulheres passa por ela, né? Não é algo que realmente seja confortável e a gente, né? Eu, por exemplo, eu sou marido, a minha esposa e tal, quando passa por esse período, a gente tem que ter uma grande compreensão. Então você que é filho, compreenda a sua mãe, você que é esposo, compreenda a sua esposa, né? Compreenda a sua mulher, né? A sua parceira, você que é namorado, compreenda a sua namorada, você que tem irmã, compreenda a sua irmã quando ela está passando aí por esse período, porque não é fácil para ela. Ela sente diversas coisas, né, diversos desconfortos no físico dela e também no mental dela, né? A parte mental é muito afetada também. Emoções fica bastante aflorada, a mulher fica mais ansiosa, fica às vezes, né, fica tensa, né, ela fica um pouco irritada, fica nervosa e tudo mais. Causa insônia, causa compulsão alimentar, causa diversas coisas ali, tanto no físico, né, por exemplo, nas mamas dela, ela sente desconforto, ela sente dor, ela sente uma irritabilidade, vários sintomas ali deixam ela muito irritada, né? E a questão psicológica também é muito afetada. Tá? Então ali tem muitos hormônios à flor da pele, né? Então um período bem conturbado, pré-menstrual, né? A menstruação em si, quando ela chegar, vai ser algo bem terrível mesmo, né? Na vida de uma mulher, porque causa diversas coisas ali, desconfortos, né? No trabalho, né? Sair e tudo mais, para algumas mulheres aí, inclusive quando tem a questão, né, da menorragia, que é um fluxo muito intenso. Então, assim, é bastante conturbado, né? Na vida de algumas nem tanto, umas levam até uma vida um pouco mais confortável e outras já é bem conturbado. Então, é um período difícil, né? Bem difícil, então, para essa mulher. Então, a TPM, a tensão pré-menstrual, para qualquer uma já é bem difícil. Agora, imagina, para algumas tem o transtorno disfórico pré-menstrual, o que é muito mais, né, do que simplesmente a tensão. É esses sintomas aí como insônia, irritabilidade e tudo mais, só que vezes, né, vezes 10, digamos assim. A mulher, ela sofre realmente muito, tá? Nesse período. Então, o transtorno disfórico pré-menstrual é, digamos assim, um estado muito mais avançado do que simplesmente uma tensão pré-menstrual, tá? Os sintomas são muito mais terríveis e é uma forma de depressão um pouco mais branda, tá? Por isso que tem que ter bastante cuidado, então, nesse período. Então, o transtorno disfórico pré-menstrual, ele é, digamos assim, uma depressão um pouco mais leve. Então, a gente tem que ficar de olho. A mulher, ela vai ficar muito mais com irritabilidade, muito mais nervosa, talvez até agressiva, vai ficar com falta de fome, né? Às vezes não tem fome, ou então tem compulsão alimentar, vai ficar muito nervosa, muito irritada, realmente com vontade de sair quebrando tudo, então tem que ficar de olho nisso daí, tá? Ela vai talvez ficar agressiva,
né, vai ficar querendo se isolar e tudo mais, então tem que ficar de olho mesmo. Bom, então essa mulher aí que sofre, né, do transtorno disfórico pré-menstrual, ela vai ficar muito mais irritada, ora ela tem vontade de se isolar, né, ela vai ficar isolada, realmente é um sintoma de depressão, e isso aí tem que ser tratado, não pode levar a brincadeira. Às vezes a pessoa olha assim e fala assim, ah, tá nervosinha e tal, né, TPM, coisa e tal. Ela tá nervosa mesmo, ela tá irritada, e tem que ser muito compreensivo, porque aí tem muita coisa envolvida, tá? Tem algumas disfunções aí no organismo que está causando isso. Isso pode ser algo, por exemplo, até na tireoide. Então tem disfunções aí no sistema reprodutor feminino, tá? A produção, né, de hormônios e tal. Então você tem que ser diagnosticado, tem que ir a um ginecologista, tá ok? Porque parece uma brincadeira, parece algo tão normal, tão simples, mas que o ginecologista, né, é importante você passar por um ginecologista, por questão aí, né, desse estado avançado, e ele pode ser que ele vai te encaminhar, né, por um psiquiatra, porque ele é, né, o profissional aí adequado, né, para você realmente passar por ele e talvez ele enfim, fazer um tratamento, né, te oferecer algo. Então, assim, você tem que passar pelo médico para fazer um diagnóstico. Isso daí é fato, você tem que ir, né? Não é por questão assim, a gente tem muitas opções, a gente tem muitas plantas medicinais, que inclusive eu vou falar sobre elas aqui, mas um diagnóstico sempre é primordial. Então, primeiro o diagnóstico, primeiro saber o que está acontecendo, para depois você partir então para o tratamento. Isso daí tanto faz, alopatia, qualquer ramo você vai ter que fazer primeiro um diagnóstico para depois fazer um tratamento, certo? Então, no caso da TDPM, né? Se você diagnosticou a TDPM, você então vai fazer o tratamento. Como que vai ser o tratamento? Eles podem entrar com, enfim, com anticoncepcional, com algo que seja, né, para poder trabalhar o seu sistema reprodutor feminino, né, para trabalhar essa questão hormonal, né, como tem várias coisas envolvidas, né, hipotiroidismo, hipertiroidismo, então pode ser que tenha que passar por um endocrinologista, né, então são várias coisas, né, envolvidas aí, por isso que eu estou falando, sempre tem que fazer um diagnóstico primeiro, né, e o médico tem que ser consultado. Agora, quando a gente parte, por exemplo, né, para ter uma saúde natural, para a gente fazer o uso de plantas medicinais, aí sim, agora a gente tem um diagnóstico, a gente sabe como a gente pode lidar com esse problema. A gente então vai escolher as melhores plantas para a gente fazer o tratamento, correto? Bom, e de início, então, baseado, por exemplo, nos sintomas que você vai ter, como por exemplo, dor de cabeça, irritabilidade, ansiedade, né? Essa leve depressão, né? Algumas até que tem uma depressão um pouco mais avançada. Então, a gente tem plantas, tem muitas coisas que podem trabalhar isso daí, tá bom? Bom, uma das coisas também que é muito interessante, primeiro a gente tem que ver os nossos hábitos de vida. Então, às vezes a pessoa já tem um hábito de vida bastante estressante e a gente deve evitar alimentos inflamatórios, tudo isso daí vai aumentar, né, todos esses sintomas. Por quê? Porque, por exemplo, na menstruação, muitas das mulheres sofrem de muita dor, muita cólica, o que pode estar relacionado, por exemplo, com uma endometriose. E a gente sabe, né, a gente agora sabe que a endometriose ela está muito mais relacionada com o hábito de vida, com o jeito que a pessoa leva a vida, do que propriamente que seja alguma coisa genética. Então, qual que é o meu conselho? O que eu posso, né, aconselhar você a fazer? Primeiramente, você deve adotar hábitos de vida saudável, alimentos ricos, né, realmente em fibra, alimentos da natureza, alimentos vivos, né, verdura, fruta, legume, né? Se você for consumir algo que seja, por exemplo, um doce, já que tem compulsão por doce, que seja um chocolate de boa qualidade, né, um chocolate de 60%, 70%, 80% de cacau,
um chocolate de verdade, porque o chocolate ele tem tirosina, né? Então assim, ele é precursor de dopamina, né? De endorfina, de neurotransmissores, né? Que trazem um conforto maior, que trazem então uma sensação de bem-estar e tal, né? Então assim, fazer uma ingesta de alimentos como a couve, o brócolis, o repolho, o almeirão e todas essas brássicas, todas essas plantas, elas possuem, por exemplo, triptofano, que aumenta a produção de neurotransmissores, como já falado, como a endorfina, né, a dopamina, tá? A dopamina, então assim, são serotonina, né? São neurotransmissores que trazem conforto, que aumenta, por exemplo, a sensação de bem-estar, faz com que a gente tenha mais tranquilidade, né? A gente durma melhor, fica menos ansioso e tudo mais. Então assim, primeiramente você deve adotar hábitos de vida saudáveis, alimente-se, né, com bons alimentos, né? Tenha um corpo desinflamado, que tudo isso daí vai ser no mínimo amenizado, tá ok? Se não, seja simplesmente seja o suficiente para você, né, exterminar, por exemplo, alguns dos seus problemas, né? Bom, então agora vamos para algumas plantas medicinais que pode ser bastante útil. Essa planta aqui, ó, do meu lado é o Rubim, erva macaé Leonurus sibiricus, que é o nome científico dele. Essa plantinha aqui, ó, maravilhosa, que eu amo de paixão, essa planta, que ela é muito bonita, muito linda. Ela é uma planta maravilhosa para a saúde feminina. Por quê? Porque ele tem na sua composição, por exemplo, o ácido ursólico. O ácido ursólico, que tem, por exemplo, lá na canela de velho, como uma outra planta também, a Miconia albicans, é um anti-inflamatório, analgésico muito potente. Então ajuda, por exemplo, nas cólicas, ele ajuda desinflamando o seu organismo, ele ajuda regularizando o ciclo menstrual, né? Mulheres que têm um ciclo menstrual muito conturbado, né, desregulado, é uma planta que regula, é uma planta anti-inflamatória, uma planta analgésica, é uma planta muito legal. Ela é contra, né, a amenorreia, dismenorreia, menorragia, né, fluxo intenso, fluxo que seja desregulado, né, irregular. É uma planta sensacional você fazer o uso do Rubim, da erva macaé. Maravilhoso fazer o uso dessa planta aqui também, tá? Também é ansiolítica, que vai trabalhar tudo isso daí. É maravilhoso. Como que você vai utilizar a erva macaé? Erva macaé você vai utilizar, por exemplo, se for o extrato seco, de 100 a 200 miligramas do extrato seco 2 vezes ao dia, tá bom? Somente 2 vezes ao dia. Então, uma de manhã, outra à noite, né? Você vai utilizar a cápsula de erva macaé, se caso disponível, né? De você, então, adquirir a cápsula, né? O extrato seco padronizado de erva macaé de Rubim Leonurus sibiricus, tá? Então, bom, se você não tem o extrato seco dessa planta, simplesmente faça um chá. Pega folhas, né? A gente pode utilizar a planta inteira, mas de preferência para utilizar as folhas dele. Se for folhas frescas, verdinhas, pegue uma colher de sopa dessa planta, tá? Das folhas do Rubim, da erva macaé, e faça seu chá. Utilize aí de umas 3 vezes ao dia, tá? Uma colher de sopa para cada xícara de água e faça seu chá de Rubim, erva macaé. Tá ok? Ou então uma colher de sobremesa de folha seca de Rubim, de erva macaé, para você fazer o seu chá. Bom, então essa planta vai ser muito interessante para você fazer o uso. Outra planta também muito bacana, porque ela é ansiolítica, antiespasmódica, combate dor também, e vai ser uma planta calmante, muito interessante para você fazer o uso, já que tem todo esse estresse e tudo mais, e é uma planta antidepressiva, é você fazer o uso da Melissa officinalis. Esse é o nome científico para erva cidreira verdadeira. Você vai fazer o uso da erva cidreira verdadeira porque ela é ansiolítica, né, contra a ansiedade, a depressão. Então o transtorno disfórico pré-menstrual vai ser interessante você fazer o uso dela, né? Tanto num caso como no outro, por ser uma planta calmante. Então você vai utilizar uma colher de sopa de folha fresca para cada xícara de água, ou uma colher de sobremesa para cada xícara de água, ou você vai utilizar o extrato seco padronizado da Melissa officinalis, que vai até 500 miligramas, tá, do extrato seco. Você pode utilizar essa cápsula 2 vezes ao dia, tá bom? Então você vai utilizar o Rubim ou então
a Melissa officinalis aí, por exemplo, na TPM, né, ou então na TDPM. E uma outra planta também que faz muito bem para a saúde feminina, porque ela possui, não é que ela possua fitoestrógeno, mas é uma planta que trabalha muito bem, modula, né, o sistema reprodutor feminino, é a erva de São João, o mentrasto, a Geratum conizoides. Essa planta também é sensacional, só não pode fazer o uso contínuo dela, tá? Por conta dos alcaloides pirrolizidínicos, né, que ela possui. Então, esses alcaloides, eles são hepatotóxicos, pode trazer algum problema, e você não vai fazer o uso contínuo dessa planta. Mas é uma planta sensacional que regula, né? E é uma planta analgésica, uma planta sensacional. Por exemplo, contra dores, né? As cólicas menstruais, é uma planta que tem que fazer parte. Então, essa planta é maravilhosa. O mentrasto, erva de São João, picão roxo, né? Enfim, tem outros nomes populares para essa planta, a Geratum conizoides. Bom, como que se utiliza essas plantas? Quais são as contraindicações delas? Bom, o mentrasto é uma planta que ela tem alcaloides pirrolizidínicos, e esses alcaloides eles são nefrotóxico e também hepatotóxico, ou seja, faz mal para o fígado e também para os rins. Então, pessoas que sofrem de alguma disfunção renal, não, né, fazer o uso do mentrasto, de preferência não fazer o uso, e pessoas com algum problema também no fígado, não fazer o uso do mentrasto, utilizar uma outra planta. Por períodos longos também, qualquer pessoa que, independente se sofra ou não de algum problema hepático ou renal, não é bom fazer o uso prolongado do mentrasto. Se caso utilizar, por exemplo, por um mês essa planta, faça um intervalo de 7 a 10 dias aí, né? Então não fazer o uso prolongado do mentrasto, né, a Geratum conizoides. Ele também pode provocar uma alteração na pressão, para mais, então a pressão pode elevar. Então observe aí os níveis de pressão. Não utilizar as flores, porque o mentrasto, principalmente as flores, são tóxicas, ok? Gestante, lactante, criança, não fazer o uso do mentrasto. Você pode fazer o uso do chá e da tintura. O chá você vai utilizar uma colher de sobremesa de planta seca, né, desidratada, para fazer uma xícara de chá. Você pode utilizar 3 vezes ao dia esse chá de mentrasto. A tintura você pode utilizar 10, 20, 30 gotas de mentrasto. Depende aí da necessidade, né? Então você verifica aí com 10 gotas se foi suficiente, passa para 20. Se 20 não for suficiente, pode passar para 30, tá bom? Bom, agora então vamos ver aí sobre a erva cidreira. A erva cidreira, né, Melissa officinalis, ela é uma planta bem tranquila de fazer o uso. Porém, ela é uma planta que pode potencializar alguns efeitos de medicamentos. Por exemplo, interação, né, com medicamento para fazer medicamento, né, para poder fazer dormir, né, ansiolítico, por exemplo. Esses medicamentos aí, logicamente que eles vão causar uma depressão do sistema nervoso. Então a erva cidreira vai potencializar esses medicamentos, o efeito dele, né? Se você faz algum uso de algum medicamento, por exemplo, que causa, né, uma fraqueza cardíaca, né, abaixa aí os batimentos cardíacos, ela vai potencializar, então ela vai alterar nessa frequência cardíaca. Ela também é uma planta que não é indicada, né, para pessoas que sofrem de algum problema tiroidiano, principalmente hipotiroidismo, tá? Ela é uma planta também que pode diminuir a pressão, né? Então, se você já faz o uso de medicamento para poder abaixar a pressão, ela vai potencializar. Você pode fazer o uso da tintura, da cápsula, né, e também do chá. O chá com a folha fresca é uma colher de sopa para cada xícara de água. Se for a planta seca, uma colher de sobremesa para cada xícara de água, fazendo uso 3 vezes ao dia. A cápsula, pode fazer o uso da cápsula e o extrato seco, né, o extrato seco pode fazer o uso de uma cápsula de manhã e outra à noite, né, ou então à tarde, da Melissa officinalis. Vai fazer o uso de uma cápsula de 500 miligramas, né, 400, 500 miligramas aí 2 vezes ao dia. Ou então a tintura, 30 gotas de Melissa officinalis, 3 vezes ao dia. E para finalizar, o rubim, erva macaé, né, Leonuro sibiricus. Se você utilizar ele em excesso, ele pode causar um desconforto estomacal. Pode alterar a pressão também.
e em conjunto com medicamento para anticoagulante, como é o caso da varfarina, ele vai potencializar ou então ele vai anular o efeito. Então tem que observar isso daí, tá? Grávida e lactante não é indicado que faça o uso do Rubin, e você pode fazer o uso dele em forma de tintura e chá. Se for o chá, planta fresca, 1 colher de sopa da planta fresca, né? Para cada xícara de água. A tintura, 20, 30 gotas, para você preparar então aí, né, o seu copo, né, de água aí com a tintura. Então dilui essa tintura, né, num copo de água aí de 100 ml e toma aí 3 vezes ao dia. Se quiser utilizar Rubin com mentrasto, vai misturar as duas plantas, pega 1 colher de sobremesa dela e faça a sua xícara de chá. Se for utilizar as 3 plantas, mistura as 3, pega a sua colher, se for folha fresca, pega 1 colher de sopa, né, dessas 3 plantas, não de cada uma, mas você pode misturar as plantas, mistura elas primeiro, tá? Pica elas, mistura, e aí você mede essa colher de sopa e faça a sua xícara de chá. Bom, e uma outra dica extra aqui também, você pode estar fazendo uso, né, muito bacana de você fazer o uso também de banana, tá? Porque banana também é fonte de triptofano, que aumenta a produção de serotonina, dopamina, tá bom? Esses neurotransmissores aí que vai fazer um bem-estar enorme na sua saúde, tá bom? Bom, meus amigos, é isso. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.